Nós temos no Brasil uma ideia, então, para falar sobre segurança pública, assim, rapidamente, Claro. nós tivemos Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele foi e fez que nem o exército romano. Ele colocava a semente da ideia dele. E a semente da ideia dele, uma das sementes foi a questão do serviço de policiamento. O que aconteceu naquele período? Nós tivemos 1828 na Inglaterra, a Scotland Yard. Sir Robert Peel criou, remodelou a polícia londrina. Essa polícia é a polícia da população, a polícia de aproximação. Mas ele não criou somente, ele copiou de algumas outras instituições. Nós tivemos na Espanha, tivemos em Portugal, tivemos na Itália, no mesmo período. Tudo começou, o serviço de polícia paga pelos erários, começou no final de 1700 e início de 1800. Família real portuguesa, enfrentando Napoleão Bonaparte, inventou de comercializar com um povo que não era para comercializar, fugiu da Europa e veio para o Brasil. Quando chegou no Brasil, em 13 de maio de 1889, criou a segunda instituição policial, mas efetivamente é a primeira instituição policial que trazia a proteção apenas, então, somente do Império. Em 1775 nós tivemos no Brasil a primeira instituição policial criada, onde nós tivemos Tiradentes como subcomandante do batalhão de Sete Lagoas, depois assumiu o comando. Essa instituição policial é a primeira do Brasil, por isso que em Minas Gerais diz a Polícia Mineira, que é a mais antiga do Brasil, era regimento que foi criado, e ela foi criada com um aspecto focado na proteção do ouro que era extraído do Brasil, transportado para Portugal. Com a vinda da família real, criou-se a segunda instituição policial, focada agora na proteção da coroa imperial, do Império. Quando nós tivemos Dom Pedro I, que saiu do Brasil, foi convidado a se retirar, porque ele teve que deixar o filho, Dom Pedro II, com 5 anos, e as suas 2 filhas aqui. Ele recebeu assim a carta, vá brigar pela sua coroa em Portugal, foi brigar e nunca conquistou, morreu nos campos de batalha. Aqui no Brasil instituiu-se a regência trina provisória. A regência trina provisória criou não mais a Guarda Real de Polícia, que era do Império, mas a Guarda Municipal, em 14 de junho. Em 18 de agosto de 1831, 18 de agosto, criou-se a Guarda Nacional, extinguiu-se os corpos de milícias, serviços de ordenanças e guardas municipais. Em 7 de outubro, a Guarda Real de Polícia, confinada na Ilha das Cobras, se rebelou, matou um dos nossos guardas municipais em serviço, foi mantido o registro dele nos anais do Senado. 10 de outubro de 1831 foi recriada a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, que foi criada em 14 de junho e recriada em 10 de outubro, ela tinha a finalidade semelhante a 1828, Scotland Yard: proteger o cidadão. Então é interessante ler a lei, porque a maneira que diz até como o apalpar o cidadão dentro da lei é muito curioso. Já estou levando uma aula de história. Não, e é engraçado, né? Porque eu fiz história na Federal e você vai falando e eu vou colocando aqui na minha cabeça junto o período com a força policial, que você não tem essa ideia, né, de como caminhou. Na verdade, eu fui obrigado a fazer isso. 5 anos fazendo direito e em 5 anos eu tinha pesquisa bibliográfica orientada. Daí eu aprendi e peguei gosto. Na época, nós tínhamos somente microfilme e aqueles livros históricos que você pegava com luva, marcava horário. Mas eu acabei gostando. Eu já tinha afeição pela leitura e acabei pegando gosto pela pesquisa. Principalmente porque quando me formei em 92 e eu fui para a rua trabalhar, as pessoas falavam, você não é polícia. Pois é, você tem uma amplitude teórica enorme, né? Mas também é operacional, isso é diferente, na verdade. Mas é gostoso. É bom. O Marcos Roberto diz: o que o inspetor pensa sobre os consórcios municipais? Quando eu estava no comando da Guarda de Curitiba, nós iniciamos junto com o pessoal, foi uma iniciativa de Campo Largo,
começou a agremiar, trazer todas as guardas da região metropolitana, participamos de algumas reuniões e fizemos o pré-projeto do consórcio. O pré-projeto depois acabou, porque leva tempo, uma questão que não é uma gestão, porque é uma questão de Estado, ela acabou entrando em vigor, se não me engano, há um ano atrás, um ano e meio atrás, mas no papel. Na prática deve funcionar. Como que pode funcionar? De diversas maneiras. É a questão da integração. Primeiro nós temos que integrar o sistema de comunicação, o sistema de monitoramento. Imaginem só, se nós temos uma cidade, uma capital. Mais ou menos como acontece com a polícia, digamos assim. Isso, vamos colocar Curitiba, o exemplo assim clássico. Curitiba, nós temos a região metropolitana com vários municípios que circundam. Se nós tivermos as guardas municipais em toda a região metropolitana e o monitoramento integrado, Pinhais, São José dos Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Campina Grande, Colombo, Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Itaperuçu, todas essas integradas no sistema, raramente nós teríamos problema. Lembra que eu falei da Maria da Penha? Lembra? Quando tem uma viatura atendendo a vítima, não está atendendo apenas a vítima, está atendendo a família. Atendendo a família, está atendendo a comunidade e o agressor, está acompanhando o agressor. Existe a possibilidade da ressocialização? Existe. Polícia não foi feita para prender e matar. Que bom ouvir isso. 95% a 97% da atuação de polícia é prevenção. O poder coercitivo é aplicado pelo Estado, a punição é aplicada pelo Estado, mas quando necessário, porque a própria justiça ela evoluiu. 97%? Isso mesmo? 97%. Se a gente for trabalhar o aspecto prevenção... Tem que te trazer um dia, Frederico, para a gente ficar o programa inteiro falando com ele, porque realmente olha, eu tô assustada. E olha que eu já conhecia você, mas realmente muito bom. Muito bom para a gente conversar sobre esse tema. É bem esclarecedor, assim. Obrigado. Uma aula. O guarda municipal Maciel diz: o Brasil ainda não está preparado para o ciclo completo. Tá. Acha que não? Eu não quero discordar, mas eu digo o seguinte. Eu entrei na Polícia do Exército em Brasília em 88. Fiquei 40 dias. É uma quarentena, mas não é essa quarentena. Se não saía do quartel, só instrução e tudo mais. E como eu trabalhava na arrecadação, na subtenência, eu acabei sendo focado para o patrulhamento, P1, P2 e P3, lá em Brasília, que era o patrulhamento ou da cidade ou do setor militar e assim por diante. E o primeiro dia que eu fui fazer o patrulhamento, era um soldado PE fazendo patrulhamento no Conjunto Nacional, lá em Brasília, onde tinha agora civil junto com militar. Eu coloquei aquele bastão, aquela pistola, aquele capacete, comecei a tremer o braçal e tremendo e falando, eu não estou preparado. Nossa. Quando eu fui para a rua, eu percebi que eu estava preparado. Quando eu entrei na faculdade, entrei 5 anos seguidos. Primeiro ano de Direito, eu sei tudo. Segundo, gente do céu, eu sei mais do que o professor. Terceiro, então, no quarto, opa, eu acho. Não estou sabendo nada. No quinto, eu sou um burro. O que eu vou fazer quando eu sair daqui? Porque aquela noção, a gente fala, eu não estou preparado. Quando está chegando na hora, eu não estou preparado. Botei o pé para fora da faculdade e falei, quando você entra na fogueira, você percebe. Então, o ciclo completo, o Brasil está preparado. Basta ter um presidente como Getúlio Vargas, que focou num tipo de atuação. Ele falou, eu vou fechar o Brasil para isso, vou fazer aquilo. Não precisa ser o Getúlio, mas eu estou dizendo o seguinte, até o atual presidente, se ele focasse em uma ação realmente construtiva para a nação nesse sentido... Não para a família, né? Não, ele poderia agregar esforços. Está perdido. Ele tem a faca e o queijo na mão. Está perdidinho. E tem um país, aliás, que votou nele com um sonho. Com essa ideia. Exatamente. Com essa ideia. E no fim,
Tá perdido, o povo tá de perdido. acabar com a corrupção, de Isso. acabar. E nossa, quando veio o Sérgio, exatamente, como o Collor. Ele Quando veio o segue Sérgio os Moro, passos que o do povo Collor. gostava de dizer que não se fez nada. Ele tá Contra a andando de corrupção. moto e tá andando de jet ski. O Collor não é o que o Collor fazia. O Collor pegava uma Só moto falta e sair correr. mas isso lembra Falou. uma história. Lembra uma história de Roma. Lembra Nero. Lembra... Nossa, Então, nem fala. Pois é. infelizmente, conhecido. Falar muito e fazer pouco, trabalhar em saneamento,